Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje à nossa APC 5 do conteúdo 5. Vamos dar continuidade às organelas presentes dentro das células. Bom, a sétima organela presente são as mitocôndrias. As mitocôndrias são estruturas responsáveis pela geração de energia, ou seja, elas que fazem a respiração celular dentro das células. Essa respiração celular, ela pode ser de duas formas. Normalmente, nos seres aeróbios, são aqueles que utilizam o oxigênio. O que eles fazem? Na verdade, a mitocôndria, ela participa deste processo de formação do oxigênio. Dentro da mitocôndria, existem as estruturas chamadas de cistas ou matriz mitocondrial, é onde ocorre a formação deste tipo de energia. Além disso, as mitocôndrias também são reconhecidas como usinas de energia, ou seja, são elas que são os componentes necessários e imprescindíveis para a formação de energia para que aquela célula continue se desenvolvendo, bem como continue se fazendo o processo de reprodução dela também. As mitocôndrias, elas são um tipo de material que existe DNA dentro delas, e este DNA, mesmo após a célula morrer, este DNA ainda ele é conservado. Por isso, o DNA mitocondrial ele é bastante importante para que no decorrer de anos, milhares de anos, centenas de anos, a gente possa analisar como é que ocorreu a formação daqueles animais. Outro tipo de organela são os vacúolos. Os vacúolos, eles são estruturas que estão presentes dentro das células vegetais. Então, os vacúolos, eles normalmente ficam no centro da célula. Qual é a função dos vacúolos? Eles têm a função de armazenar substância e participar da regulação osmótica. Ou seja, todas as substâncias que porventura precisem sair ou entrar na célula, elas vão ser encaminhadas através dos vacúolos. Além disso, os vacúolos eles auxiliam no controle osmótico, ou seja, no controle da quantidade de água dentro e fora da célula, bem como dos nutrientes. Então, eles participam desta formação. Além disso, os vacúolos eles também são subdivididos de três formas: vacúolos digestivos, pulsáteis e de sulco celular. Os vacúolos digestivos são aqueles responsáveis pela digestão intracelular. Normalmente estão presentes em animais. Já os vacúolos pulsáteis, eles fazem controle osmótico, ou seja, regulam a quantidade de água do meio externo e do meio interno celular e estão presentes em protozoários de água doce. Já os sulcos celulares, eles surgem dentro das células vegetais com a função de armazenamento. Alguns exemplos a gente tem como o preenchimento da parede celular, o preenchimento de estruturas internas da célula, normalmente presente em vegetais. Outro elemento que nós temos são os centríolos. Então, os centríolos, eles são organelas normalmente que estão relacionadas com a questão de vegetais. Então, nas células vegetais, os centríolos eles fazem a formulação da parte membranosa da célula, ou seja, eles ficam responsáveis pela questão do movimento celular da célula. Além disso, os centríolos eles podem também ser subdivididos em cílios ou flagelos, que são estruturas, na verdade não subdivididos, são estruturas que surgem junto com as células a fim de proporcionar mobilidade às células. Os flagelos, eles são estruturas móveis, então normalmente eles têm o papel de promover o movimento da célula. Já os cílios, eles são bem mais curtos, ficam em grande maior quantidade do que os flagelos e também estão relacionados à questão do movimento da célula. Aí vocês podem perguntar, professor, qual que é a diferença então? Flagelos e cílios basicamente desempenham a mesma função. Eles são formados de maneira diferente e ocorrem em células de maneiras ocasionais. E agora vamos ver um pouquinho a respeito dos peroxissomos. Os peroxissomos, na verdade, eles existem dentro do seu dispositivo enzimas. Estas enzimas elas são capazes de decompor o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada. Ou seja, os peroxissomos eles são importantes para conseguir fazer o controle hídrico da célula sem que ocorra a sobra, ou seja, tudo que for tudo que estiver relacionado
a restos celulares, ao invés de ficar dentro da célula, eles são enviados para o meio exterior através dos peroxissomos. Então, na verdade, eles estão relacionados com a capacidade de manutenção da célula. E por último, e não menos importante, nós temos o núcleo celular. Então, o núcleo é onde existem todos os fatores hereditários. DNA está presente dentro do núcleo e ele controla todas as atividades, ou seja, para que uma célula consiga se desenvolver, consiga se reproduzir, consiga se perpetuar, ela precisa da atuação do núcleo celular. Digamos que o núcleo celular seja uma estrutura similar ao nosso cérebro. Ele é composto por carioteca, cariolinfa, cromatina e nucleolo. Vou passar um pouquinho a respeito para vocês de maneira bem superficial. A parte externa do núcleo é a carioteca. Logo na parte externa desta carioteca existem alguns pontinhos. Estes pontos são chamados poros da carioteca. Além disso, na parte interna da carioteca existe uma estrutura revestindo a parte interna que se chama cromatina. Dentro desta cromatina existe o núcleo dela, que chama-se nucleoplasma. E no centro deste núcleo existe o condensador de material genético, é onde fica o material guardado, que é chamado de nucleolo. Núcleo celular é uma estrutura que a gente vai ver bem mais a fundo agora no mês de junho. E aqui eu coloquei para vocês um mapa conceitual de todas as organelas presentes dentro das células como forma de melhor compreensão a vocês.